Os quatro cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse 6, o Cordeiro Jesus tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse 6, 1-2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor que vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19:11. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um deus e terá grande poder sobre o mundo. Segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, 3-4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e vem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse 6, 5-6. Os preços para comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentar suas famílias. Também poderá representar crise econômica. Quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno. O segue de perto. Apocalipse 6, 7-8. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse 6, o Cordeiro Jesus tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse 6, 1-2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor que vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19:11. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um deus e terá grande poder sobre o mundo. Segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, 3-4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e vem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse 6, 5-6. Os preços para comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentar suas famílias. Também poderá representar crise econômica. Quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno. O segue de perto. Apocalipse 6, 7-8.
O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito. Como, por exemplo, os 4 seres viventes Apocalipse 4, 6 a 8, também aparecem na Ezequiel 1, 5 a 14, ou os animais, o leopardo, urso e leão Apocalipse 13, 2, que também são mencionados em Daniel 7. No relato dos 4 cavaleiros podemos interpretar alguns símbolos do Apocalipse aparentemente claros, pelo seu contexto: selo secreto, chancela, garantia, cordeiro, Jesus Cristo. Cavalo, força, velocidade. Coroa, reino, governo. Balança, comércio. Cavalo branco, vitória. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, morte. Para entender melhor, veja também um estudo bíblico sobre o Apocalipse. O que aprender com essas imagens apocalípticas? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar aos cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também servem de alerta para os descrentes, de como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo virá outra vez aqui, em poder e glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nessas figuras mais específicas de Apocalipse 6, os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus. No tempo determinado por Ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nesta guerra final, já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos atempadamente aceitar a oferta de salvação e perdão dados por Deus, em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, busque conhecer o plano de Deus para a salvação, através da Bíblia Sagrada.